Pessoal, vamos começar aqui mais uma história da Grécia Antiga. Vamos falar um pouquinho sobre essa civilização, tá bom? Pessoal, então vamos entrar aqui na Grécia. Vamos dividir a Grécia em 5 períodos: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico, tá bom? Nós vamos trabalhar em cima desses 5 períodos aqui. Bora lá. Pessoal, entrando nos primeiro período pré-homérico e período homérico, nós temos aqui as fontes históricas, que são esses dois livros: o livro da Ilíada, narra a guerra de Troia, e o livro de Odisseia, que narra a volta de Ulisses na ilha de Ítaca, tá? Temos esses dois livros como fonte histórica para contar esse período. Temos aqui o Homero, né? Vocês reconheceram a foto, e aqui o livro que conta essas duas histórias. São uma das fontes mais importantes para esse período, tá? E nós vamos trabalhar com elas. Bora lá. Pessoal, vamos se localizar geograficamente, tá bom? Aqui nós estamos na Península Balcânica, que é esse espaço todo aqui, ó, esse monte de ilha. Temos aqui em cima Atenas e aqui Esparta, as cidades-estados mais importantes da Grécia. Atenas era banhada pela Península Ática, tá? O Mar Egeu. E Esparta era banhada pela Península do Peloponeso, o Mar Jânio ou Adriático, o nome dele, tá? Temos aqui a ilha de Creta, no Mar de Creta, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre essa ilha, tá bom? E o que nós temos que entender aqui é os mares. O Mar Egeu está falando já de Atenas, na Península Ática, tá? E o Mar Jânio, o Adriático, está falando da Península do Peloponeso, já ligado a Esparta, tá bom? Bora lá. Pessoal, vamos lá, período pré-homérico, tá? A primeira civilização da Grécia foi Creta, tá? A capital deles era de Gnosso. Eles eram fortes no comércio marítimo, tá? E tinha aqui a mitologia do Mino. Mino era o rei deles, da Grécia, de Creta. E tínhamos aqui o Minotauro, que vivia num labirinto nesse palácio, tá? E o que é interessante aqui para nós é que foi a primeira civilização da Grécia, tá ok? Bora lá. Bora lá, pessoal. O período homérico, nós temos que entender bem essa unidade gentílica. O que seria? Era o surgimento dos Gênos. Os Gênos eram um povoado, tá? Começou por um indivíduo, uma pessoa, depois juntou mais um pouquinho, virou Gêno, mais um pouquinho de gente virou Fátria, mais um pouquinho tribo, e mais um pouquinho viraram Demo, né? E esse monte de Demo se transforma em cidade e estado. E vamos lá, até o Demo, temos aqui o pai, Pater, né, o grande pai, que ele era responsável pelos esses Gênos aqui. Ele era responsável também pela religião, pela política e pelo militarismo, tá? E esses Gênos aqui foram unidos por esses povos aqui, ó, os Jônios, os Dórios, os Aqueus e os Eólios, tá bom? E nesse tempo aqui do Gêno, eles viviam assim, em unidade básica produtiva. Eles não tinham classe social, todo mundo era tudo igual, sem propriedade privada, não tinha eu tenho mais, você tem menos, eles construíam tudo junto, tá? E ligação sanguínea. O que acontecia? Era um povão, né? Um monte de gente junta, um familhão, vamos dizer assim. E eles eram autossuficientes,
tá? Eles eram um organismo vivo, eles se viviam aqui sem precisar de ninguém, tá? E o que acontece? Isso tudo aqui, quando entra a cidade-estado, cai por terra todo esse sistema que eu falei para vocês. O pater cai por terra, não tem mais Geno, não tem mais Pátria, não tem mais tribo, não tem mais demo, tá? Entra propriedade privada, quer dizer, aquilo que era de todos não é mais. Agora, um tem, outros não têm. E entra também a classe social. O que seria? Uns têm muito, outros têm menos, tem gente que não tem nada. O que nós temos que entender aqui nessa unidade gentílica aqui é que com a entrada do Estado, cidades e estados, morre esse sistema aqui do pater, tá? Das genos, acaba tudo isso e entra a propriedade privada e a classe social. Tá ok, pessoal? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Período arcaico. Entramos aqui na primeira cidade-estado, que é Atenas. Tá aqui, ó. Ela fica na Península Ática. Foi fundada pelos povos jônios e ela é forte no comércio, mais especificamente comércio marítimo. O que nós devemos focalizar aqui em Atenas é a sua democracia, tá? Nós estudamos até hoje que era uma democracia direta. E a nossa democracia de hoje era representativa, ou seja, a direta eles votavam direto nas leis. Para construção de obras, alguma coisa, eles votavam na lei. E nós era representativo. Nós votamos em alguém para alguém representar nós lá e votar para nós nessas mesmas leis aqui, tá bom? E quem votava nessa lei em Atenas era o cidadão, né? Que é aí que entra o problema que eu coloquei aqui. Quem era cidadão em Atenas nessa época? Cidadão era homem maior de 21 anos, nascido em Atenas e filho com pai e mãe ateniense. Ou seja, 9% mais ou menos eram os cidadãos lá, né? Que não contavam as mulheres, nem as crianças, e nem filhos de estrangeiro, e estrangeiros também não, tá? É isso que pega lá em Atenas quando falamos de democracia, tá ok? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora das reformas políticas e sociais em Atenas, tá? O que estava acontecendo nesse período? A classe pobre, o pessoal pobre, quando teve aquela divisão, quando caiu os genos, eles fizeram uma divisão, mas ficou muito ruim para a classe pobre. E esse pessoal aqui, os aristocratas, estava se dando muito bem, bastante terra, e estava tendo muita desavença. E eles não estavam mais aguentando mais a pressão dos pobres. Então eles começaram a colocar uns pessoal para governar, para tentar solucionar o problema, tá? O primeiro que eles trouxeram aqui foi o Draco, tá? O que ele fez? Ele trouxe a lei escrita, porque quando tinha algum delito, os pobres pagavam. E os que eram mais poderosos, os poderosão aqui, não pagavam, não tinha nenhuma punição para eles. Então eles trouxeram o Draco com a lei escrita para a lei ficar igual para todos. E na sequência chegou Solo. Solo já trouxe um pouquinho mais de lei. Ele trouxe o fim da escravidão por dívida, que antigamente você podia ser escravo devido às suas dívidas. O Tribunal Popular, que agora o pessoal, a classe pobre também podia ter voz nos tribunais. A Assembleia, Eclésia, né? Uma assembleia maior com mais pessoas. E a reforma censitária, que é a Bulé, que na verdade é uma igreja. É como se fosse uma igreja mesmo, com aquele pessoal que ele montou também, tá? Ele já deu uma aumentadinha aqui na lei. E por volta de 546 aqui a 527 entra o tirano, né, que é o Pisístrato, tá? E traz a reforma da cidade toda.
E salientando, tirando, não é uma pessoa ruim, na verdade é uma pessoa acima da lei, tá? Ele faz as coisas conforme ele quer. Isso aí deixa o povo em delírio, né? Vamos lá, tá bom? Tirano não é uma pessoa ruim nessa época, igual nós entende hoje. Aquele cara é um tirano, não era isso, tá? E dando continuidade aqui, entra Clístenes. Quem foi Clístenes? Foi o pai da democracia, tá? Essa tirania toda aqui cai por terra e ele traz a democracia e transforma a tirania em democracia. E ele reforma todas essas leis, ele aumenta, melhora aqui e traz aqui de novo: todo cidadão tem direito. Quer dizer, todos aqueles poderosão vão ter o mesmo direito. Não é cidadão, nós já sabemos quem é, né? No caso, quem tinha direito, quem era cidadão, ia ter direitos iguais. Tá bom? Bora lá. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da cultura ateniense. O que eu trago para vocês aqui é o teatro, que eles fundaram o teatro. Foi uma coisa que eles trouxeram. Que muda aqui, que aqui é um teatro, tá vendo? Quando você vai assistir um show de música, você fica embaixo, né? E o palco fica em cima. Aqui não, o palco é embaixo e o pessoal fica aqui em cima. E o interessante é que o acústico disso daqui é maravilhoso, porque a pessoa lá em cima consegue escutar o que ele está falando lá embaixo, devido à acústica aqui, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? É uma maior pluralidade social, eles trouxeram com a filosofia, tá? Que é esse pessoal aqui são filósofos que traz a pluralidade cultural. E temos aqui Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses caras aqui vieram depois de Sócrates, então são pós-Sócrates. Temos que estudar bem eles, que cai bastante em vestibulares, tá? Eu estou trazendo aqui que eles que trouxeram a cultura de novo para nós aqui, tá bom? Bora lá. Pessoal, vamos lá, dando continuidade no período arcaico. Vamos começar agora falando de Esparta, tá? Uma das cidades-estado mais temida da Grécia nesse tempo. Eles ficavam na península do Peloponeso, fundada pelos povos dório. Eles eram militaristas, tá? Era o forte deles. Eles tinham laconismo, eles falavam pouco. Pode ver aqui que o negócio deles era quebra-pau, pouca ideia. E eles eram muito xenofóbicos, tá? Eles não gostavam de estrangeiro em Esparta, tá? Eles eram aristocráticos, tá? O forma de governo deles. Atenas era democracia que prevalecia e aqui era aristocracia, tá bom? Que era poder na mão de poucas pessoas, tá? Já no meio político tinha o diarque, que era 2 reis, um rei político, o outro trabalhava na área do exército, tá? Temos a Pela, que era uma assembleia formada pelos cidadãos. Temos aqui a Jerusa, que era onde os 2 reis lideravam. E temos os Éforo, que era uns tiozinhos aí que realmente dominava tudo, os que tomavam conta mesmo da política. Era estamental, não tinha mudança social, tá? E a economia deles era agrária, tá? Eles viviam muito da terra, tá bom? Que nós temos que lembrar aqui que eles eram muito fortes na parte militarista, tá? Todo espartano era um soldado, tá ok? Bora lá, pessoal. Então, pessoal, entrando aqui no período clássico, vamos falar das guerras, tá bom? 2 guerras importantes, a Guerra Médica e a Guerra do Peloponeso, tá? Começando aqui pela Guerra Médica, que foi a luta entre os gregos e os persas, tá?
Essa luta juntou toda a Grécia para expulsar os persas. E vamos dividir em dois polos aqui forte. Foi a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, por terra. Foi a Confederação de Delo, liderada por Atena, pelo mar. Eles eram fortes no mar, tá bom? Aqui temos aqui uma foto aqui do filme Os 300, que foi nessa guerra aqui que saiu esse filme aqui, né? Ele conta um pouquinho dessa guerra, tá bom? Aqui embaixo já temos quebrando o pau aqui Esparta e Atena, que é a guerra do Peloponeso, tá? O que acontece? Uma guerra interna na Grécia, essas duas cidades fortes disputando a hegemonia, porque quando acabou a guerra médica, Atena saiu fortona e as outras cidades saiu tudo quebrada devido à guerra, e Atena saiu fortona querendo dominar toda a Grécia aqui, querendo a hegemonia, e os espartanos, que era bom de briga, falaram nem a pau. Então começou essa briga que durou 27 anos. Esparta arrebenta, Atena toma conta de tudo, porém a Grécia estava toda quebrada, tá? Devido a essa treta aqui de 27 anos aqui. Bora lá ver o que aconteceu mais pra frente. Pessoal, vamos lá, período helenístico, tá? Vou falar um pouquinho do Império Macedônio, um pouquinho de Alexandre, um pouquinho da cultura helenística, tá? Na Grécia, nós vimos agora na Guerra do Peloponeso que Esparta e Atenas, aquela guerra durou 27 anos. Com isso, houve um enfraquecimento das cidades da Grécia. E quem estava fora, inclusive a Macedônia, estava assistindo toda essa luta. Quando viram que as cidades estavam fracas, eles invadiram a Grécia e dominaram tudo, tá? Quem invadiu foi o Felipe II. Depois quem deu continuidade foi seu filho Alexandre o Grande, que ele dominou todo esse pedaço de território aqui, ó. Começou a Grécia, pegou o Egito aqui, o Mediterrâneo, dominou os persas também, até a Índia, tá? Todo esse pedaço aqui foi domínio de Alexandre Grande, tá? E o que temos aqui de cultura helenística? Com essa invasão, esse domínio todo de Alexandre, ele traz a fusão da cultura oriental, tá? Ele traz um pouquinho da cultura da Grécia, do Egito, Mediterrâneo, dos persas, e mistura com a Índia. Faz uma mistura aqui de cultura, né? E ela se chama cultura helenística, que é a mistura de várias culturas, né? A fusão da cultura grega com a oriental, tá? E mistura também a cultura helenística, que passa para até os romanos. Os romanos tem um pezinho aqui, porque na Grécia, tá? Então, cultura helenística é a mistura das culturas aqui devido à guerra e à dominação de Alexandre o Grande, que ele leva e traz essa cultura, ele absorve, né? E também passa também a cultura que ele foi aprendendo durante essas guerras aqui. Tá bom, pessoal? Bora lá.